A paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. O livro de 2 Reis, capítulo 9, e o versículo 6 e 7 diz assim: Então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça. Ele disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: ungiste rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa passagem ilustre, essa passagem maravilhosa da Palavra de Deus, vem com um contexto, que fala que Eliseu mandou um jovem profeta realizar a vontade do Senhor, que era separar Geu, um capitão da guarda, um capitão. Entre vários capitães, ele chega lá, o jovem, com essa incumbência, e falando que quer falar com o capitão, mas como tinham vários, aí ele fez Geu, e aí quando o Geu vem, ele falou com ele em particular, chamou, e aí derramou o óleo da unção sobre ele, separando ele e ungindo ele a rei. Glória a Deus. Você observa nessa palavra que eu observei, que quando o Senhor quer ungir, aleluia, não precisa de muitas, digamos, etiquetas, muitas preparações segundo o homem, não tem que estar, glória a Deus, uma linhagem real, não tem que ser uma linhagem real. Geralmente Deus levanta até entre, aleluia, aqueles que são simples, glória a Deus, porque Deus faz o que Ele quer, não foi assim com Davi? Então, para que o Senhor levantou, segundo essa palavra de Deus, para abater, para exterminar a casa de Acabe, levar justiça? Na verdade, a palavra está dizendo que para ferir a casa de Acabe, a tradução fala ferir, para também cobrar o sangue das mãos dele, dos profetas, do rei Acabe, e também, glória a Deus, de Jezabel, que foi a mulher que entrou na vida de Acabe e o desviou. Na verdade, ele se desviou em não ter obedecido ao Senhor, porque naquele tempo, o Senhor impedia que os judeus se relacionassem com os gentios, devido a isso mesmo, para que os judeus não aprendessem costumes diferentes que os levassem ao pecado, à idolatria. E ele desobedeceu, casou com uma mulher como a Jezabel, uma mulher gentia, e que levou, glória a Deus, Israel praticamente à derrota. Glória a Deus. E levou Israel à derrota, porque Israel perdeu tanta gente, profetas que foram assassinados por Jezabel. Mas, glória a Deus, o que eu quero falar com essa palavra? Que em tempos de crise, Deus sempre levanta um libertador. Nós sabemos que o libertador é Jesus Cristo. Sem Ele nada podemos fazer. Ele é o Salvador do mundo. Sem Jesus nada podemos fazer. Mas humanamente falando, Deus sempre levanta uma instrumentalidade em tempos de crise para os seus propósitos divinos. Irmão, nós observamos que o socialismo tem dominado muitas nações. E por causa do domínio do socialismo, glória a Deus, muitos cristãos estão padecendo em prisões, sendo mortos, enquanto esses lugares, esse socialismo, muitos se intitulam como deuses,
Porque ninguém que é contra Deus é comum. É alguém que quer tomar sua glória. É alguém que está no espírito anticristo, satânico. Aleluia. Ninguém que quer desfazer da palavra de Deus, dos propósitos de Deus, que se levanta contra as coisas de Deus, está em um espírito bom. Glória a Deus. Então hoje nós vemos muitos cristãos, e se o Senhor não for ao socorro desses cristãos, se o Senhor não os livrar, ninguém se importa. Nunca houve uma batalha no mundo, nunca de uma nação para defender os cristãos das mãos dos tiranos. Nunca houve. Eles brigam por causa de terra, eles brigam por causa de petróleo, eles brigam por tantas outras coisas, só não brigam por causa de seres humanos, só não brigam por causa de pessoas. E eu não estou dizendo para brigar, eu estou dizendo que quando a liberdade de alguém, de um povo é ameaçada, se tem que fazer algo forte para separar. Porque ninguém que faz um regime desse domina com coisas lícitas. Sempre é dando golpe, sempre é forçando, corrompendo, comprando. E as autoridades sabem o que fazer, porém estão muito devagar. Aleluia, muito devagar. Por que muito devagar? Porque se os tiranos, se os transgressores da Constituição não são dominados pela lei, não obedecem à lei, eles têm que ser, aleluia, dominados pela execução da lei. Não só pelo legislativo, porque eles não estão agindo só com o legislativo, eles estão agindo com o executivo, estão prendendo, estão destruindo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas nações fazem dessa forma, enquanto um erro grave de muitos que assumem o poder da direita é deixar esses tiranos aí sem os combater. Tem que combater como vocês combatem tudo que destrói. Vocês não têm o tráfico de droga como ruim, vocês não têm como as drogas ruins, vocês não tem como roubar a criminalidade ruim, porque só tem ruim a criminalidade com pobres. Por que não combate esses tiranos que são corruptores? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então não é possível que no Brasil não existam homens determinados que não se corromperam, que não se venderam, porque o Senhor preservou em Israel profetas que não, para adorar ele, porque segundo Eliseu, né, ele achava que o Senhor Isabel tinha matado todos os profetas, mas na verdade, glória a Deus, o Senhor preservou os profetas, muitos profetas. Aleluia, o Senhor é misericordioso, a glória e o louvor pertencem a ele. Ninguém entende de batalha, de dar um desfecho de derrota aos inimigos como Deus. Ninguém. Ninguém inspira mais a derrota para o inimigo do que Deus. Não adianta, faz macumba, faz feitiço, desculpa eu falar, mas é realidade. Se consagra aos bailins, se consagra aos inimigos, e aí depois o diabo ainda inspira homens para proibir falar contra ele. Ele pode falar contra Deus, as pessoas podem dizer inspirado pelo diabo, e porque dão lugar de que a Bíblia tem que ser exterminada, a Bíblia tem que ser mudada. Por quê? Para poder adequar a Bíblia às suas práticas carnais. E glória a Deus quer dizer que o mal ele impõe, ou as autoridades impõem ao mal se calar, como faz com as outras pessoas, colocando o poder a polícia para inibir, prender, abater. Ou as autoridades fazem isso, ou eles vão ficar usando o quê? Da Polícia Federal, vão ficar usando de todos os aparatos da lei para destruir, para destronizar, escravizar o Brasil, porque é isso que o Lula quer fazer. É isso que o vice quer fazer. É isso que o Dino quer fazer. É isso que alguns líderes da Câmara de outros também querem fazer, porque estão se vendendo, entendeu? Sem falar com o pessoal do Supremo, que todo mundo ia saber a vida de cada um. O Brasil todo mundo sabe, todo mundo, não precisa nem dizer. O mundo todo sabe quem é o Supremo hoje no Brasil. Então, agora vamos falar dentro desse assunto sobre os cristãos. Cristão, você que é pastor, você que diz que é missionário e bota a cara e diz eu sou pastor e estou voltando. Eu sou pastor. Olha, em outras palavras, Deus me separou para eu cuidar de fortalecer o reino das trevas.
Então não bate, irmãos. Não bate. Não testifica, melhor dizendo. Deus ia levantar homens e mulheres para fortalecer o reino das trevas, o socialismo, a prisão dos cristãos, a ideologia do aborto, a ideologia de gênero, a doutrinação nas faculdades. Deus ia levantar pastores para fortalecer esse regime. Esse pessoal, não. Então eu aconselho alguns, chega de partido de esquerda, seja que se diz pastor, se você se arrependa enquanto você está vivo, porque o mesmo juízo que Deus vai trazer, o mesmo juízo que Deus vai trazer sobre esses tiranos, inimigos e roubadores da nação, Deus vai trazer sobre cada um de vocês que não se arrependeram e apoiaram essa ideologia das trevas, aceitaram até cargo. Isso é prova do quê? De que vocês estão corrompidos, que vocês estão no corpo corrompidos, doentes, cancerosos espiritualmente. Não é apóstolo ser canceroso espiritualmente, está tomado pelo espírito da corrupção, espírito do anticristo. Aí só pensa em quê? Prostituir, fraudar, roubar, receber propinas, viver de propinas. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Vocês estão colocando na vergonha não só você, mas suas famílias, porque Deus visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem. Deus não vai ter você como inocente, não adianta falar em língua, trocar língua, porque a língua estranha, mesmo a pessoa batizada, ele perde, porque ele pode estar falando agora, não inspirado pelo Espírito, falado porque está nele. Só que um dom de língua não vai salvar você, não. Se você estiver nas trevas, apoiando nas trevas e depois consegue falar em língua para poder ter um sinal de que você está firme, isso não é. O sinal é a sua postura. É quem você apoiou, com quem você está andando, quem você está fortalecendo. Então existem muitas pessoas que se dizem cristãs, que é uma vergonha. Tudo apoiando essas trevas que está aí. Quem apoia a treva, cachorro. Estou falando cachorro, os espíritos das trevas, de destruição de Satanás. Quem apoia essa ditadura, quem apoia esses espíritos de treva, de destruição, de desumanidade, de derrota, quem acompanha e apoia, está desviado. Você está desviado, você tem que se arrepender, você pode usar de orgulho. Você já observou que quando uma pessoa que está no espírito é contestada, ela não se ira? Uma pessoa quando está no espírito, quando ela é contestada, ela não se ira. Ela responde a pessoa dentro do que a pessoa contestou, mas ela não se ira. Quando a pessoa se ira é porque ele está tomando a peita para ele, é ele que está se pelejando por ele. Porque quando a gente tem certeza que é o Senhor que peleja, a gente está ouvindo, a gente tenta dar uma resposta bíblica. Mas quando você vê querendo impedir a pessoa ter liberdade de expressão, a pessoa falar a verdade, e a verdade, viu? Não é conde carochinha, não é as pessoas mentindo, não. Impedir os veículos de comunicação que não são corrompidos falar a verdade. Porque as redes de televisão é triste falar, mas até redes consideradas cristãs, que eu não vou citar o nome, mas todo mundo já sabe, se vende. Segundo pesquisa, recebe X por mês, que deveria ser diferente. Não se dobrar, deveria ser exceção. Se você prega o evangelho, você tinha que mostrar isso através de suas atitudes, não se vender como os outros canais de televisão que se venderam e colocam propaganda de mentira, de engano, pirata, chamadas fake news, as mentiras, e fica livre, ninguém faz nada. Faz na internet, eles podem. A pessoa que fala a verdade não pode, chama de fake news. E o que é fake news fica aí, e ninguém combate. Mas Deus pode libertar essa nação antes do caos. Existem homens que eu considero como Geus. Deus pode levantar Geus, entendeu? Esse comandante ungido, não só um nem dois,
mais vários, com o mesmo espírito, e possa também agregar um grupo também maior, para parar esses tiranos, porque eles não vão parar. Eles estão perseguindo as pessoas nas capitais, gente. Fechando as lojas na força, desempregando, frustrando o sonho das pessoas, batendo nas pessoas, aleluia, que estão trabalhadores. Eles estão fazendo tudo isso e ninguém está vendo, as autoridades estão assim, só conversando, conversa não vai resolver. Vocês têm que usar do aparato da lei para calar cada um deles, porque eles estão fazendo isso. Eles estão usando uma lei, entre aspas, porque não tem lei nenhuma, é o que eles querem, determinam, e vai e prende, faz, acontece, e os deputados que têm autoridade para fazer a direita fica assim, ó, tem que agir com o rigor que eles estão agindo. E o Estado que mais tem, eu não falo o Estado, os que estão aí através do golpe, não. O Estado que foi eleito democraticamente, hajam, usem os recursos, as ferramentas que Deus deu a vocês. Deus tem Deus tem a ver na Bíblia, Deus tem homens Deus dentro do parlamento, no Senado tem Deus, mesmo que seja minoria, Deus tem Deus no exército, por mais que esteja desacreditada por causa de alguns comandantes que se venderam, Deus tem Deus na polícia militar, Deus tem Deus, aleluia, na marinha, na aeronáutica, amém? Porque muitos cristãos se vendendo, em vez de estar contra o mal, orando e combatendo, estão favorecendo, mas são minoria. Nós, patriotas, quando eu falo patriota, eu não estou falando de partidarismo, eu estou falando por ser brasileiro. Eu respeito a minha nação, eu amo as cores da minha bandeira, abaixo de Deus, entendeu? Por isso eu sou patriota. Eu não sou patriota porque eu sou filiado a um partido e eu amo, não. Eu amo a verdade. Eu defendi o governo passado de Bolsonaro por ser um governo sério, por ser um governo que não se vendeu, mesmo tomando porrada da mídia o tempo todo, da esquerda, que quis parar. Aleluia. Então eu quero continuar dizendo, Deus tem Deus. Deus tem homens e mulheres capacitados que pode dar um fim a isso aí, ó, de parar de conversa, ir para cima e botar todos eles no lugar dele. Mostre a autoridade que você tem. Deus tem Deus, sabe aonde? No judiciário. Eu tenho certeza que Deus tem Deus, mesmo que seja a minoria, mas Deus tem Deus no judiciário, juízes, promotores, entendeu? Desembargadores que são Deus, são pessoas que são contra, só não se acovardem, se levantem, como Deus, como tem Deus aí, os advogados já botaram a cara, já falaram, mas eles sozinhos não adianta, levante os Deus em todas as instituições, tem Deus. Deus quer livrar essa nação, mas você precisa agir, você precisa usar o poder que Deus te deu e não ficar deixando o Brasil a mercê dessa corda aí, levando as pessoas a se entristecerem e não querendo nem voltar mais. Você está entendendo? Então, se vocês quiserem ser reeleitos, se vocês quiserem serem fortalecidos, vocês têm que fortalecer a nação que vai lá e dá seu voto. Não voto em branco e nulo, não. Vai lá e vota. Amém? Glória a Deus. Que Deus aplique essa palavra que eu falei nos corações das pessoas e levante dentro das autoridades Deus para mudar essa nação em nome do Senhor Jesus. Amém? Shalom Adonai.